Povo querido, tudo bom? Deixa eu dizer a vocês. Infelizmente a gente não vai mais poder ter aula presencial, pelo menos nesses próximos 15 dias. É o decreto, né, da Prefeitura de Petrolina. E eu estou tentando fazer algo diferente. Vou tentar fazer hoje um vídeo, gravar aqui para vocês. Com certeza vai ser rápido, não vai ser prolongado feito o horário das aulas. Mas eu quero fazer essa experiência porque vamos ver como é que vai ser isso aqui, tá? Pelo menos hoje eu vou fazer esse vídeo, a gente vê se semana que vem a gente faz um vídeo desse, um pouquinho mais longo, prolongado, ou se eu faço aula mesmo, tá? Então, quero continuar hoje falando sobre Efésios, né? Que a gente já veio falando na aula passada. Lembrando que essa é uma carta, a marca de Efésios é que é uma carta circular. Era uma carta que foi enviada para várias igrejas, né? Então a gente consegue ver isso na história dessa carta. Os manuscritos originais da carta não tinham no início, né, essa nomenclatura para Éfeso ou em Éfeso, né? Isso é importante saber, que é uma característica da carta aos Efésios, ela era uma circular, né? E a gente encontra também, por exemplo, Colossenses, lá no capítulo 4, diz que uma carta foi enviada para a igreja de Laodiceia. Provavelmente era essa circular, né, que foi para ser lida entre essas igrejas daquela região, né, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, essas igrejas que se tinha por ali, por aquela região, né? E Éfeso também. Então, outra coisa importante é que a gente sabe que as igrejas naquela época eram igrejas num aspecto mais residencial, né? As igrejas eram nas casas, era uma igreja perseguida, lembra disso, né? Primeiro século é uma igreja perseguida. Então não tinha templos, não tinha nada disso, não era uma coisa tão tranquila de se viver a igreja naquela época, era uma coisa nova, né, estava acontecendo e perseguida ainda. Então eles estavam nas casas se reunindo, nas grutas, se reuniam nas catacumbas, né, nos cemitérios, eram lugares de reunião dos cristãos primitivos, né? E Éfeso foi enviada para essas igrejas que estavam na cidade de Éfeso, né? Que era uma cidade muito importante, a gente viu isso na semana passada, porque era uma cidade portuária, né? Uma cidade onde era muito importante para o comércio daquela época, né? Para vários navios chegavam nessa cidade. Tinha a questão da deusa Diana, que a gente viu, Artemis ou Diana, né? O templo dela com aquelas sacerdotisas prostitutas dando dinheiro. Então isso sempre fazia com que essas cidades, assim como a gente vai ver lá em Corinto, que era bem pior do que Éfeso, mas cidades portuárias eram cidades que eram muito promíscuas, né? Que tinha muita dificuldade, muita promiscuidade por conta dessa questão toda, essa dificuldade que se tinha do templo pagão, né? Pessoas chegando, marinheiros ali dos navios e viajantes que vinham de todos os lugares querendo curtir muitas vezes, né? Então eles iam para essas cidades muito por curtição, porque era uma cidade nova, uma viagem. Estou parando aqui para poder passar esse dia aqui de descanso no porto, e acontecia tudo isso, né? Então a igreja de Éfeso recebe essas cartas. Nós já vimos o capítulo 1, né? E a partir do capítulo 2 hoje, ele começa a dizer o seguinte, Paulo começa a dizer assim, tá? Estou lendo aqui Efésios 2, a partir do 1, tá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso é maravilhoso já, né? Porque Paulo está dizendo que o Senhor, ele nos regenera, ele nos dá uma nova vida. Isso aqui é uma novidade de vida, né? Quando nós não vivemos com o Senhor, nós estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, uma vida, sabe, de pecado, uma vida de morte espiritual, vamos dizer assim, né? E aí a gente está vendo aqui ele dizendo isso. Então, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vou parar aqui para dizer a vocês. Então, o que Paulo está dizendo aqui para a gente, claramente, né, para os Efésios e para a gente, é que
eles antes da vida com Jesus, da vida cristã, eles tinham uma vida de delitos, de pecados, de morte espiritual, né? No qual eles tinham andado, eles andavam nessa vida, no qual andaram outrora, ou seja, em outro momento, em outra hora, em outro tempo, vocês andavam vivendo essa vida, dando espaço a isso, né? E vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, se hoje quem guia a vida de vocês é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos tempos em que vocês não viviam com Ele, os tempos da ignorância, os tempos onde vocês estavam praticando delitos e pecados, era o diabo, certo? Quem estava conduzindo tudo isso, né? Vê que coisa forte, profunda isso, né? Então, assim, quando a gente não vive com o Senhor, quando a gente não vive segundo o curso do Senhor, ou seja, dos princípios dele, das orientações dele, nós estamos vivendo segundo o curso deste mundo, certo? Do príncipe deste mundo, dos principados e potestades, né? Do ar, sabe? Então, assim, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, veja só. Né? Sabe, é algo que é tão forte esse pecado, esse delito, que a gente começa a desobedecer e viver essa vida como filhos da desobediência, né? Entre os quais também todos nós andamos em outro tempo, outrora, né? Segundo as inclinações da nossa carne. Então veja só, as inclinações da nossa carne é que fazem a gente viver tudo isso, distante do Senhor, uma vida que não agrada a Ele, sabe, uma vida que não vale a pena, né? Uma vida de pecados e de delitos, e Paulo estava denunciando isso aqui, dizendo isso, né? Assim, que Ele vos deu vida, Ele vos tirou de tudo isso, sabe? Ele tirou vocês de tudo isso, né? Lembra, gente, de Colossenses, quando a gente viu, e ele nos libertou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu sempre penso assim, sabe, a gente estava aqui, ele fez um transporte, ele nos tirou de um lugar para o outro, né? Sabe, então a gente vivia enfiado, sabe, numa vida carnal, numa vida pecaminosa, numa vida cheia de delitos, como a Bíblia diz, e o Senhor nos liberta disso, porque a gente estava arraigado, preso, enraizado, e Ele nos liberta e nos leva a viver agora uma novidade de vida diferente, né, sabe, no reino do Filho do seu amor. Era isso que ele estava dizendo aqui. Paulo estava dizendo assim, Ele vos deu vida, vocês estavam mortos, cara. Vocês estavam vivendo uma vida de mortandade, sabe? Era um bando de defunto andando, zumbi, sabe? Vivendo achando que pecado é o que valia a pena na vida. E Ele vos deu vida, Ele vos tirou de tudo isso, né? E ele está dizendo aqui que tudo isso era segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, entendeu? E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, entendeu? Então ele está dizendo isso daqui, né? Então, assim, tudo isso vem do pensamento, isso começa na cabeça da gente. Na cabeça da gente começa, sabe, a gente a dar vez aos pecados, né? A gente pensa, a gente sente e a gente faz. Nossos comportamentos são frutos do nosso pensamento. Então, se você, por exemplo, cometeu um pecado, isso foi fruto de você já estar com isso aqui dentro da tua cabeça, isso já estava aqui dentro da tua cabeça. Então, por isso que é importante a gente ter os pensamentos purificados, como diz em Filipenses, né? Lembra disso? Tudo que pensar agora seja puro, seja verdade, sabe, seja justiça, isso que pensai, né? Assim, sabe, é isso que tem que estar na cabeça da gente, tá? Então, nesses versículos aqui ele está dizendo isso. Aí eu vou continuar, mas vou fazer um outro vídeo, porque esse já está em 9 minutos e vai ficar muito grande para eu poder enviar esse vídeo para vocês, tá? Então eu vou fazer outro agora.